Bom dia, paz do Senhor. A colheita chegou. Agora é pra valer, pessoal. Bom dia. A gente tá fazendo um teste aqui. Boas-vindas, bom dia. Estamos começando hoje a conferência missionária Ide Sem Fronteiras. Bom dia para quem está chegando. Fale de onde você é. A gente está fazendo uns testezinhos aqui, agora tá ok. Bom dia. Bianca, Paz, tudo bem? Bom dia, Sandra. Deixa o tempo te preparar. Bom dia, pessoal, todas sejam bem-vindas à conferência missionária Ide Sem Fronteiras. Oi, Nathalie, bom dia. Penha, Rosário de Maringá. Fale de onde vocês são pra gente localizar aí. Vai ter muita gente participando. Viver o Evangelho. Esse é o tempo, gente. A colheita chegou. A hora é chegada. Tempo é este, ele vem. Bianca de Tabuleiro Grande. Sejam todas bem-vindas. Nós estamos começando agora, Nica de São Paulo. Amém. Vamos ter pessoas, irmãos de todo o Brasil e de nações também. Nossos convidados, todos os palestrantes, né, são homens e mulheres de Deus, missionários no Brasil, missionários em algumas nações. Nós estaremos aqui. Estarão ministrando durante toda essa semana. Gente, essa semana tá demais. Nós estamos começando agora, né, a conferência missionária Ide Sem Fronteiras. E nós teremos, assim, durante toda uma semana, durante 7 dias consecutivos, nós estaremos imersos, né? Imersos falando sobre missões. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Válbia, pastora Anil, gente, que legal, Beth, do Rio de Janeiro, Douglas, a paz, queridos, muito bom dia, eu tô muito assim animada, tô numa expectativa para essa semana missionária, né, a paz, vão chegando, né? E eu queria, assim, antes da gente começar, eu quero, assim, deixar mais um convite para você que está participando, né? Você que já está aqui no grupo, que já está participando da conferência, convide, não deixe de compartilhar, né? Vamos falar de missões, vamos, assim, ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração nessa semana através de tantos missionários, né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muito para falar com a gente, comigo e com você. Então, compartilhe a bênção, não participa sozinho, não receba sozinho, tá bom? Então vocês têm aí o link, compartilhe o link nas suas redes, né? No WhatsApp, em todas as redes. Então compartilhem, tá bom, gente? Convide mais pessoas, nós já estamos aqui no grupo com 2.100 pessoas, a gente pode chegar até 3.000, vamos compartilhar, vamos falar de missões, né? Este é o tempo, este é o momento. Bom dia! Jobim tá aí, sejam bem-vindos. Fernanda, vou vendo aqui o nome do pessoal que vai entrando. Glória a Deus, Deus abençoe. E a gente vai estar começando, né? Hoje eu tô abrindo a conferência. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Guimarães, eu sou missionária de tempo integral e sou gestora de projetos na Missão Ide. Nós estamos realizando essa conferência através da Associação Missionária Cristã Ide. Essa missão, essa associação missionária, né, é um trabalho missionário que começou com a minha família.
né? Nós já servimos ao Senhor, somos uma família, graças a Deus eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Nós já estamos envolvidos, nós servimos ao Senhor, ao reino de Deus já desde que eu me conheço por gente, né? Me converti na infância, me casei com um homem de Deus também, e nós formamos a nossa família, nossos filhos ensinando no caminho, sempre envolvidos em missões, né? Então nós sempre missionamos, sempre cumprimos o chamado no Brasil e aonde Deus nos levava. Mas nos últimos 8 anos, Deus chamou a nossa família para missões também, né? Além do Brasil, missões transculturais. E aí nós começamos, ouvimos, né, a voz do Senhor dando uma direção muito clara pra gente, nós somente obedecemos e começamos um trabalho lá na África, mais precisamente em Moçambique. E estamos até hoje fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Então são 8 anos. E começou esse trabalho lá em Moçambique com a minha família. Quando eu falo minha família, é eu, meu esposo, Fred, e os nossos 3 filhos, 3 meninos. Inclusive, todos vão participar da conferência missionária. Vocês poderão conhecer meu esposo, vão conhecer meu esposo Fred, nossos filhos, que estarão ministrando também aqui durante essa semana com todos os preletores convidados, né? E assim que surgiu, começamos a fazer esse trabalho em Moçambique, e Deus foi dando crescimento, Deus foi cada vez mais direcionando, e nós estamos aqui. Já são quase 8 anos de missões também, né? Não somente, mas também transculturais. E Deus foi dando um crescimento de uma forma que a gente sentiu necessidade de transformar a missão, né? Que começou com a nossa família em uma associação missionária. Então hoje nós temos um CNPJ, foi necessário, né? Porque nós levantamos recursos financeiros para enviar para os campos missionários. Nós temos parceria com missionários no campo, nós realizamos e implantamos projetos e também ajudamos projetos no campo, através de parcerias. Então nós levantamos recursos, né? E através de ofertas voluntárias, esse trabalho é sustentado. Não é só o nosso trabalho, nós fazemos parcerias com missionários e nós levantamos recursos financeiros para ajudar e abençoar o campo missionário também. Então nós pregamos, nós ministramos e levantamos recursos. A Missão ID faz esse trabalho. E nós temos alguns trabalhos já implantados, como as escolas de educação infantil Refúgio, que nós temos parceria com a missão Mãos para as Nações, que estão aqui, tá aqui, ó, a Válbia tá aqui, pastora Válbia, esposa do pastor Calênio, e nós temos uma parceria de plantar escolas de educação infantil em Moçambique, e já começou esse trabalho há 7 anos atrás, já temos 3 escolas Refúgio em Moçambique, e esse ano vamos inaugurar a primeira escola de educação infantil Refúgio no Brasil, lá no sertão do Nordeste, em Tabuleiro Grande. Ah, gente, Deus é bom, não é? Então, eu tô fazendo um resuminho aqui para vocês conhecerem um pouquinho a gente, né? Sou como você, eu sou uma serva de Deus, uma filha de Deus, né? Filha do Pai, nosso Pai do céu, e não somos especiais e não temos nenhum privilégio, somos amados como você é amado do Senhor, né? A única coisa que nós fizemos foi dizer sim para Jesus, né? Dizer sim, eis-me aqui. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, amém? Então seja muito bem-vindo, você já conhece um pouquinho agora sobre a gente, sobre a Missão ID, quem eu sou, né? E eu estou fazendo a abertura, né, dessa conferência, abrindo essa semana que eu tenho certeza que vai ser muito abençoadora. E eu quero ministrar aqui, quero compartilhar com todos vocês. Bom dia, pessoal, vai entrando, bom dia, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero compartilhar nessa abertura justamente a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que tem queimado o meu coração e que é o tema
desta conferência, né? O tema dessa conferência está lá em João, capítulo 4, versículo 35. Eu quero, se você tiver com a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, tá? Abrir a palavra de Deus em João, lá no Novo Testamento, João capítulo 4, versículo 35. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. E vamos ver esse texto que é o tema da nossa conferência missionária. Erguei os olhos e vede os campos estão brancos para a ceifa. Uau, gente! O próprio Senhor Jesus disse isso. Nesse texto de João, capítulo 4, o Senhor disse isso para os seus discípulos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, amém? Antes eu quero começar orando, né? Vamos orar. Você que está aí do outro lado da telinha, coloque o seu coração agora diante do Senhor, né? Nós não temos nada a oferecer, nada, né, de bom pode vir de nós se não for através do Espírito Santo, se não for através de Jesus Cristo, que habita em nós através do seu Espírito, né? Então a minha oração é que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações, né? Porque ele já começou a falar no meu, e eu quero compartilhar essa palavra e que você seja tocado e o seu coração seja queimado pela palavra viva do Senhor Jesus, amém? Palavra viva, nós estamos aqui para compartilhar a palavra, muito mais do que as nossas experiências, né? Eu tenho muitas experiências, eu poderia aqui contar para vocês muitas experiências que eu tenho vivido com o Senhor, que eu tenho vivido no campo missionário, servindo ao mestre. Eu poderia aqui contar muitas experiências, né? Claro que eu vou contar algumas, mas o que é importante, o que prevalece, o que realmente tem poder é a palavra do nosso Deus, é a palavra de Jesus Cristo. Essa palavra tem poder. E essa palavra que tem que estar, né, afiada na nossa boca como espada, tem que estar queimando o nosso coração, porque nós fomos chamados, nós somos alcançados por Jesus, né? Para quê? Para pregar essa palavra, para compartilhar essa palavra, para que haja salvação, salvação de vidas do Brasil às nações. Povos, línguas e nações esperam, né? Esperam a palavra, esperam conhecer a Cristo Jesus. Muitas nações ainda não conhecem, sabia? Eu tenho visto isso nas minhas viagens missionárias. Há povos que não conhecem, nunca ouviram falar de Jesus, pessoal. E nós precisamos nos envolver, porque nós fomos chamados, nós temos uma missão. Aqui e em qualquer lugar onde Deus te plantou, você tem uma missão. Amém? Então vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado por este tempo, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos, através da mídia, através desses recursos, Senhor, poder, ó Pai, compartilhar a Tua palavra, compartilhar a Tua visão, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, no nosso coração. Muito obrigada, Jesus. Obrigado pela vida de cada filho e filha que está aqui agora online, que está participando desta conferência. Senhor, nós estamos abrindo agora, Deus, essa conferência missionária que vai acontecer até domingo, Pai. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha tocar, venha queimar os nossos corações. Vem, Senhor, como flecha, Pai. Vem, Senhor, marcando as nossas vidas, falando ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, fala com cada um na intimidade, Senhor, na especificidade, ó Deus. Ah, Pai, o Senhor é um Deus pessoal, o Senhor é Deus que conhece cada um que está aqui. Por isso eu venho te pedir, Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, fala, Pai. Oh Deus, todos nós somos chamados por Ti, todos nós temos uma missão. E que cada um possa cumprir, Senhor, neste tempo, o chamado que o Senhor já designou para todos que são filhos. Faz isso, Pai. Eu te louvo nesta manhã. Nesta manhã te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Muito obrigado, Jesus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei das Nações. E nós, nesta manhã, abrimos esta conferência, Senhor, declarando que o Senhor é o Rei das Nações, o Salvador ressurreto. Não há outro nome no céu ou na terra no qual nós podemos levantar e declarar: Tu és santo, santo, nosso Salvador ressurreto. Toda glória ao Senhor nesta manhã. Bendizemos ao teu nome nesta manhã. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome. E eu quero te pedir também, Senhor, por cada preletor que vai ministrar durante esta semana, que o Senhor venha, Pai querido, usá-los como instrumentos, como a tua boca nesta terra, Pai, para compartilhar aquilo que vem do Senhor, da tua palavra para nós. Faz isso, Pai, é que eu te peço, te agradecendo e te glorificando em Cristo Jesus. Amém. Amém, pessoal? Fala um amém aí. Glória a Deus, glória a Deus. Para quem está entrando, seja bem-vindo. Estamos começando, né, a nossa conferência missionária Missões Sem Fronteiras. Se você já está com a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a abrir em João, capítulo 4. E antes da gente ler aqui o texto, né, o que Jesus falou aqui para os seus discípulos, eu quero dizer uma coisa para todos que estão aqui comigo. Missionário, o que é um missionário? Aqui é uma semana missionária, a gente vai falar de missões o tempo todo. Mas o que é um missionário? Bom dia, Açucena, minha norinha está online, Lucilene, bem-vindos. O que é um missionário, gente? Missionário é aquela pessoa que é chamada por Deus e que vai além mar, além fronteiras para pregar o evangelho. Será que missionário é somente isso? Não é. Nós temos muitas ideias, né? Limitadas, às vezes erradas, sobre o que é ser um missionário. Porque a palavra de Deus é clara e nos diz que o que é missionário é quem tem uma missão. Se você que está aqui comigo hoje, se você nasceu de novo, se você é lavado e remido no sangue de Jesus, se você é filho e filha de Deus porque você nasceu de novo, então você tem uma missão. Quem nasceu de novo tem uma missão. E essa missão nos é dada por Jesus. Ó, Kelly, lá de Porto, Portugal. Seja bem-vinda. Então, missionário é quem nasceu de novo e tem uma missão. Não são pessoas escolhidas a dedos por Jesus, pessoas, né, especiais. Não, gente, isso não existe. Porque toda pessoa que se torna filho de Deus, que nasce de novo, ela tem uma missão. E essa missão nos foi dada por Jesus, está lá em Mateus 28, né? Que é ide, pregar o evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Jesus, na grande comissão, ele deixou essa ordem para você e para mim, que somos filhos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Se você é uma discípula de Cristo, se você é um discípulo de Cristo, essa ordem para você, amém? É para mim. Então todos nós somos missionários. Eu acho interessante quando eu ministro pelas igrejas, quando eu vou pregar nas igrejas, falar sobre missões, eu faço essa pergunta na igreja, no culto. Aí eu pergunto assim: quem aqui é um missionário? Levanta a mão. A igreja fica em silêncio. Uma dúzia levanta a mão. Aí eu pergunto de novo: quem aqui é missionário? Poucas pessoas levantam as mãos. Por quê? Porque tem-se essa ideia. Tem-se a ideia de que missionário é só quem vai para outra nação, para outra cultura, para quem... E não é. Gente, missionário é quem tem uma missão, que recebe essa missão dada por Jesus. Então você está aqui comigo, você é de Jesus? Você é discípulo? Você é discípula? Então você é um missionário. Amém? Nós somos missionários. Jesus foi o primeiro, né? Jesus, próprio Deus, desceu da sua glória, né? E veio aqui para a terra como homem,
para pagar o nosso preço, o preço do nosso pecado. Jesus foi enviado do Pai, enviado pelo Pai, para cumprir a sua missão aqui nessa terra. E nós somos enviados também do Senhor Jesus para cumprir a nossa missão nessa terra, enquanto ele não volta. Amém, gente? Então, enquanto Jesus não volta para nos buscar, estamos aqui com uma missão. Amém? Agora, é claro que todos têm um chamado. Todos têm uma missão. E Deus quer que todos cumpram essa missão. Mas também Deus tem chamados específicos. Dentro dessa missão, há chamados específicos, não é? Como eu falei aqui no início, eu me converti na infância. Eu sirvo a Jesus desde a minha meninice. Então eu já sou uma missionária desde a minha infância. Eu tenho servido ao Senhor e implantado o reino de Deus desde a minha infância, não é? E só lá na frente, nos meus 40 e poucos anos, o Senhor me chamou para missões transculturais. Então, eu já sou missionária desde criança, compreende? Então, isso tem que ficar muito claro para você, amém? Então, quando alguém perguntar, né, como eu pergunto nos cultos, né? Quem aqui é um missionário? Agora você sabe que você vai levantar a sua mão, amém? Vai falar, nós somos missionários, temos uma missão. Então, vamos lá. Vamos ver o que Jesus tem para dizer para nós hoje sobre isso, né? João, capítulo 4, versículo 35. A partir do versículo 31, eu quero ler aqui com vocês. Esse trecho do capítulo 4 fala sobre a ceifa e os ceifeiros, tá? Nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer? Disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Gente, olha aqui, presta atenção nesse texto. É muito interessante, eu queria que você prestasse atenção que essa conversa aqui de Jesus com os discípulos acontece logo depois do encontro de Jesus com a mulher de Samaria, com a mulher samaritana. Então, se você quiser dar uma olhadinha aí, né, no capítulo 4, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Todo mundo conhece, né, já essa história, onde Jesus se encontra com ela estava lá para pegar água no poço, enfim, o meu foco não é. Mas eu quero que você só preste atenção que antes dessa conversa de Jesus, ele tem um encontro com a mulher samaritana, né? E ela não entendia o que Jesus de primeiro momento falou com ela, né? Porque quando Jesus falou para ela sobre água, ela não entendeu. Ela falou assim, como assim, que água? Como que você vai conseguir tirar água desse poço? Você não tem nada aí para tirar essa água. Ela ainda não estava entendendo que Jesus estava falando, olha, quem beber dessa água nunca mais terá sede, né? E Jesus foi conversando com a mulher samaritana e ela querendo essa água. Enfim, eles tiveram ali uma conversa e no final do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, o que essa mulher fez, né? Ela reconheceu Jesus e ela saiu correndo, voltou para a cidade para contar com quem ela tinha encontrado, para contar a sua experiência. E é logo em seguida, né, fala aí nesse interim, Jesus conversa com os discípulos. E o que fala aqui no versículo 31? No versículo 31, os discípulos estavam preocupados com Jesus, né? E eles disseram o que para Jesus? Senhor, precisa comer, o senhor tem que comer, né? Começa aí o versículo, mestre, come. E o que Jesus fala para eles? Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Olha que interessante,
No versículo 33, os discípulos falam assim: que comida é essa? Será que alguém trouxe alguma comida para o mestre comer? Porque eles estavam preocupados com Jesus, queriam que Jesus comesse, se alimentasse, né? Mas Jesus falou assim, no versículo 33, aliás, no versículo 32, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Da mesma maneira que Jesus estava falando com a mulher samaritana, e no primeiro momento ela não entendeu, os discípulos também não estavam entendendo que Jesus estava falando, ué, mas que comida é essa? Será que alguém trouxe comida para ele? Não estavam entendendo ainda o que Jesus estava falando. Sabe por quê? Que muitas vezes é assim. As coisas espirituais, nós temos que discernir espiritualmente. E para a gente discernir espiritualmente, nós temos que olhar para Jesus. E naquele momento os discípulos não entenderam, achavam que era comida ali, física, material. E no versículo 34, Jesus responde para os discípulos, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai, e a realizar a sua obra. Sabe, eu queria que você meditasse comigo alguns pontos aqui nesse texto. Muitas vezes o Senhor está falando com a gente e a gente está igual aos discípulos. Que comida? Como assim? A gente está distraído. A gente não consegue olhar as coisas com os olhos espirituais. A gente muitas vezes não está ligado, sabe? Porque a gente tem que estar ligadíssimos, ligadaço na videira verdadeira, para entender, para compreender o que o Senhor está nos falando, né? Então muitas vezes a gente também não entende, como os discípulos não entenderam ali naquele momento, que comida é essa, né? Muitas vezes a gente não entende, a gente não percebe o que Jesus está falando para nós, ou que Jesus está nos revelando, né? E para a gente entender, para a gente receber essa palavra, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar em comunhão, a gente tem que ter os nossos olhos voltados para o Senhor Jesus. E ele disse, a minha comida é fazer a vontade do Pai, é realizar a sua obra, né? E a gente olhando esse contexto aqui, a gente às vezes se encontra nessa situação, não é verdade? A gente está tão preocupado com a comida, né? A gente está preocupado com o que a gente vai comer, a gente está distraído com tantas coisas, né? Com a comida. Aqui a questão da comida, a gente pode colocar muitas coisas aqui, que a comida simboliza o quê? O material, né? O humano a comer. Quantas vezes a gente se distrai, não é? A gente está preocupado com as coisas terrenas. Ah, vamos comer, vamos nos regalar, vamos viver, vamos aproveitar a vida, não é isso que a gente ouve? Vamos aproveitar a vida. E a gente quer nessa ânsia de ser feliz, como a gente ouve muito hoje, né? Vamos ser felizes, vamos aproveitar a vida, vamos curtir a vida. Nessa ânsia, né? A gente não percebe que Jesus está falando para mim assim, olha, a minha comida não é essa. Ou seja, o meu prazer não é esse. Que comer dá prazer, né, gente? Comer é gostoso, né? Quem gosta de comer, eu gosto de comer, né? Comer é muito bom. Mas a gente não pode se deixar distrair, não pode deixar essas coisas roubarem o nosso foco. Jesus não perdia o foco, né? E naquela hora ele começou a conversar com os discípulos, ele falou assim, olha, eu não estou interessado nessa comida. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aqui a gente pode tirar tanta coisa, né? Só dessa fala de Jesus, pra gente meditar e pensar, onde tem sido o meu foco, não é? Qual é o meu foco? Eu tô preocupado na comida, eu tô preocupada com o quê? Ou então eu tô distraída com tanta coisa, né? Com coisas assim que estão nos seduzindo nesse mundo, né? E são tantas coisas, né, irmãos, que a gente tem que tomar tanto cuidado, que até mesmo um celular, uma rede social distrai a gente. Tantas coisas para nos seduzir, tantas coisas para nos distrair. E aí o Senhor tá falando, né? A minha comida não é essa. E a gente tá ali igual aos discípulos. Será que alguém trouxe comida para ele? Né? Não entendendo.
porque são coisas espirituais. E aí Jesus continuou falando com eles. Dá uma olhadinha aí no versículo 35, depois que Jesus falou para os discípulos que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou, né, e realizar a sua obra. Depois disso, olha o que Jesus fala, que coisa super importante no versículo 35. Ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, disse Jesus, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Uau! Gente, erguei os olhos. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Erguei os olhos e vejam os campos. Estão brancos já, estão prontos para a ceifa, para a colheita. E a gente pode observar e meditar nessa fala de Jesus também. Erguei os olhos, ou seja, erga os seus olhos, né? E por que Jesus fala erguei os olhos? Porque muitas vezes nós estamos com os olhos como? Assim, ó. Nós estamos olhando para baixo. O texto, Carolina, é João capítulo 4, tá? A partir do versículo 31. Erga os olhos. Primeira coisa que Jesus fala também para os discípulos. Erga os olhos e vejam, né? Olha aí, vede os campos. Porque hoje, quantas pessoas não estão erguendo os olhos, estão olhando para baixo, estão com os olhos fechados, ou estão com escamas, ou estão olhando para si mesmos. Porque quando a gente ergue os olhos, Jesus fala, erga os olhos e olhe para os campos. Quando Jesus fala assim, olhe os campos brancos, é para a gente olhar a nossa volta. Olhe a sua volta. Olhe no seu entorno. Olhe ao seu redor. Né? Primeira coisa que nós temos que tirar é os olhos de nós mesmos. Nós estamos vivendo, queridos, uma era, um tempo de muito hedonismo, né? De muito egoísmo. Se nós não estivermos guardadas no Senhor, se nós não guardarmos o nosso coração em Jesus, né? A gente é seduzido, a gente é atraído, não é verdade? Um tempo de muito egoísmo, um tempo onde todo mundo quer ser feliz a qualquer custo, né? Um tempo onde a gente olha muito para nós mesmos, é a minha saúde, o meu sustento, a minha vida, tudo meu. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, a matemática é completamente diferente, né? Jesus sempre nos ensinou que para ganhar, você tem que perder. Que para nascer, você tem que morrer. É completamente oposto ao que o mundo prega, ao que o mundo busca e procura e almeja, não é? Então Jesus diz assim para eles, olha, erga os olhos, olhe para os campos, já estão brancos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é erguer nossos olhos, tirar o foco de nós, tirar o foco das minhas necessidades, dos meus desejos, dos meus anseios. Nós temos que tirar os olhos de nós, nós temos que olhar primeiramente para Jesus. Primeira coisa, erga os olhos e olhe para Cristo. Olhe para Jesus, porque a gente olhando para Jesus, a gente tendo comunhão com Ele, palavra, oração, nós vamos entender quando ele fala, a minha comida não é essa, não é verdade? Quando a gente está ligada, quando a gente está ligado no Senhor, quando a gente está em comunhão, quando a gente vive, né, colocando realmente Jesus no centro da nossa vida, prioridade, a gente entende quando Ele fala, a minha comida não é essa. A minha comida não é fazer a vontade do Pai. Eu não tenho prazer nisso. Eu não tenho prazer nessa comida. O meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. Será que a gente pode dizer isso também, como Jesus disse aqui nesse capítulo para os seus discípulos? Será que nós podemos, queridos, dizer assim, a minha vontade é fazer a minha comida, aquilo que me alimenta, aquilo que me sustenta, aquilo que me dá gosto, aquilo que me dá prazer, é fazer a vontade de Jesus. Será que a gente pode dizer isso com todo o nosso coração? É isso que me dá alegria, isso que me dá prazer, é isso que me alimenta, isso que me preenche.
é fazer, essa é a minha comida, fazer a vontade de Jesus. E Jesus falou isso para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, erga os olhos. Depois Jesus fala, erga os olhos e olhe. Nós temos que olhar para Jesus, depois temos que olhar para a nossa volta, sabe? Há uma colheita pronta para a ceifa. Jesus falou para eles assim no versículo 35, né? Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? A gente fala assim, não, ainda não está no tempo de colher. Ainda faltam 4 meses. Ainda tem tempo para colher. Jesus fala, não. Olha o que Jesus fala aqui. Eu vos digo, Jesus dizendo, erguei os olhos e vejo os campos. Já estão brancos para a ceifa. Já estão prontos para a ceifa. Sabe o que Jesus fala para nós aqui? Olha só. Filha, filho, tira o olho de você mesmo. Olhe para o seu redor. Olhe para os campos, já estão prontos. Estão prontos para a ceifa. Então vamos lá, né? Gente, nós estamos vivendo num mundo que está suspirando seus últimos suspiros. Aliás, está respirando os últimos suspiros, né? Eu vejo que o anticristo ele está pronto para entrar no cenário mundial. Ele já está sendo preparado, ele está praticamente pronto para entrar no cenário mundial. Várias profecias já foram cumpridas. Outras estão se cumprindo agora. Olha isso. Erga os olhos. Ei, erga os olhos, presta atenção. Olha os sinais, o Senhor está nos avisando. Olha os sinais, o campo está branco. Gente, o tempo de ceifar é hoje. Nós colhemos, nós semeamos e nós colhemos. O mundo está esperando essa palavra de vida, de salvação. Mas não é essa palavra, não é esse evangelho prostituído e adulterado que a gente ouve muito aí hoje, né? Vem para Jesus que ele vai te dar, que ele vai fazer acontecer, que ele vai te dar muita saúde, que ele vai tudo, né? Como se Jesus fosse um Papai Noel. Não é esse evangelho, não é esse evangelho que está aqui, não é essa palavra que o Senhor nos chamou, né? Pro ID, para compartilhar, não. É o evangelho da salvação em Cristo Jesus. É abrir a nossa boca e a gente começar a anunciar. É chegado o reino de Deus. Jesus está voltando. Arrependam-se dos seus pecados, porque Jesus está às portas. O Senhor nos chama, erga os olhos e olhe para os campos. Pregue a palavra do evangelho sem tirar uma vírgula. Jesus nos chama para pregar esse evangelho, para anunciá-lo. Anunciar quem é Cristo. Ele não é Papai Noel, ele não é gênio da lâmpada maravilhosa. É para que a gente realmente pregue quem é Jesus. E hoje muita gente não sabe nem quem é Jesus, está dentro da igreja e não sabe quem é Jesus. Por isso a nossa missão é em todo lugar. Lembra que no começo eu falei, você é um missionário, nós somos missionários. Missionário é quem tem uma missão. E Jesus nos chama para cumprir essa missão. Em todo lugar. É dentro da igreja, é fora da igreja, é um ID sem fronteiras. Não há fronteiras. O reino de Deus tem que ser espalhado nos 4 cantos dessa terra para que Jesus volte. Por isso nós precisamos andar, né, ligados na videira verdadeira, para que o nosso coração não se corrompa, para que a gente realmente tenha os olhos erguidos para ver o que Jesus quer que a gente veja e não ficar olhando para as nossas mazelas. Gente, até para as nossas mazelas a gente tem que tirar o olho, sabia? Porque a gente fica olhando pra gente e fica assim, ai, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho aquilo outro. Olha só, eu vejo muita gente falando assim, quando eu tiver, eu vou. Quando eu tiver condições, eu vou investir em missão. Quando eu tiver condições, eu vou servir, eu vou ofertar, eu vou... Tudo no futuro. Jesus está voltando, vai voltar e a pessoa fala, quando eu tiver, eu vou. Não existe isso, irmãos. Jesus diz para Paulo,
a minha graça te basta. Quem quer faz, quem ama obedece, não é? Não fica dando desculpas. Ah, porque eu tenho... Se eu fosse olhar para minha saúde, eu não faria nem 10% do que eu faço, irmãos. Que dói aqui, sabe a idade do condor? Eu já sou, né? Já estou no condor. Então dói aqui, dói acolá, né? Agora, se eu for ficar olhando para as minhas necessidades, as minhas debilidades, eu não faço nada para o reino. Porque nós temos que olhar para Jesus. Erguei os olhos e vejam. Veja a sua volta. Olha para mim. Olha para os campos que estão brancos. Para de olhar para você. Jesus nos diz essa manhã: ei, filha, ei, filho, para de olhar para você, porque de você cuido eu, de Jesus Cristo. E ele já falou isso várias vezes na sua palavra. Vamos lembrar de um texto que ele fala isso pra gente? Mateus, se não me engano, capítulo 6. Dá uma conferida aí. Jesus fala assim: eu alimento os pássaros. Eu visto as flores do campo. Jesus não fala isso pra gente? Pra gente crer nele, porque ele nos sustenta. Se ele alimenta o passarinho, se ele veste as flores do campo, ele não vai cuidar de nós? De você e de mim? Sim, ele vai. Então, nós temos é que crer e obedecer. Então, nós precisamos olhar a nossa volta, né? Jesus está voltando, o anticristo daqui a pouco está entrando no cenário mundial. A gente tem visto hoje crises, né? Crises no mundo, famílias em crise, famílias desfeitas, pessoas sem Deus, gente hedonista, amantes de si mesmo, não é verdade? A gente tem visto tudo isso, não é novidade pra gente, porque tá na Bíblia também. A palavra de Deus fala: nos últimos dias os homens serão. Aí tem uma lista enorme de coisas horríveis. Nós estamos vivendo esses dias, não é verdade? Por isso, nós precisamos erguer nossos olhos, olhar para Jesus, olhar para os campos, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E olha, Ele cuida de você e cuida de mim. Ele supre todas as nossas necessidades, não é? Então, nós precisamos erguer os olhos para quê? Primeiro, para olhar o que Jesus quer que a gente veja, não é verdade? Nós temos que erguer os olhos também para conhecer e apoiar os obreiros no campo. Muita gente não se envolve, né? Você é um missionário e nós temos que estar em comunhão, abençoando e ajudando uns aos outros também na nossa missão, porque todos nós somos missionários, todos somos de um reino só, um só reino. A Bíblia fala que há um só Senhor, um só Espírito, e nós fazemos parte desse corpo onde Jesus Cristo é o cabeça, amém? Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Então nós precisamos andar em unidade e nós precisamos apoiar uns aos outros, né? Nós precisamos olhar para os missionários no campo. Quantos missionários? Quantos projetos? Sabe, eu vejo que hoje muitas pessoas querem fazer assim, ter os seus projetos. Ah, se eu não for o cabeça, eu não faço nada. Ah, se eu não inventar, se eu não plantar, eu não ajudo. Sabe, gente, eu vou falar agora um pouquinho de mim. Compartilhar minha experiência. Quantas coisas eu não pensei, não sonhei e nem pedi para Deus. Eu sempre me coloquei assim diante do Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usada por Ti. E aí Deus vai trazendo, Ele vai trazendo, Ele vai te mostrando: olha, filha, eu quero que você vá para lá, que você faça isso, tal. E a gente vai só obedecendo, sabe? A gente vai obedecendo a direção do Senhor. Então, assim, tem projetos que Deus me deu e eu implanto no campo missionário. Como a Escola Refúgio, foi uma palavra que Deus me deu clara, direta. Eu tive uma experiência há 8 anos atrás na África, uma experiência sobrenatural. Jesus apareceu para mim num quarto, eu vi Jesus, eu ouvi Jesus, e Ele falava para mim assim: filha, eu sou o refúgio dessas crianças, e esse lugar que você está é o refúgio. E depois de 9 meses lá na África, aquele lugar, aquela casa que eu estava sendo recebida, aquele quarto onde eu estava dormindo, ali se transformou numa escola cristã.
para crianças de educação infantil. Um lugar para pregar o evangelho a crianças muçulmanas. Crianças muçulmanas conhecendo a Jesus. Famílias muçulmanas sendo alcançadas pela palavra do evangelho, pela salvação em Cristo. Então vocês vejam, eu não planejei isso. Foi uma surpresa de Deus. A gente só se coloca disponível. A gente só obedece o que Jesus fala. Erga os olhos e veja os campos. E o mais, o Senhor vai fazer. Nós temos que estar disponíveis para o Senhor Jesus. Amém? Nós temos que entender que somos missionários. Nós temos que entender que o chamado é para todos. Ei! O chamado é para todo filho e filha. Não são para pessoas específicas, especiais, para meia dúzia. Não! O ID é para todo filho. Então, se você é remido no sangue de Jesus, se você nasceu de novo, você é um missionário. Deus quer usar a tua vida. Aonde? Erga os olhos. Mas, Cláudia, aonde Deus vai me usar? Erga os olhos. Primeiro olhe para Jesus e depois olhe a sua volta. Erga os olhos. Jesus falou aqui para os discípulos. Ergam os olhos, os campos. Vejam, os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Então, olhe. Abra os olhos. Né? Se você não consegue enxergar, pede pro Senhor. Começa a orar. Fala, Senhor, eu tenho que levantar meus olhos, mas não estou enxergando direito. Tá embaçado. Ou então tá com escamas. Que as escamas caiam em nome de Jesus. Que os nossos olhos não sejam embaçados, mas límpidos para olhar para Cristo. E aquilo que Ele realmente quer de nós. E olhar à nossa volta e ver os campos que estão brancos e prontos. Prontos para a ceifa. Qual tem sido a sua resposta para Jesus? Você tem olhado para você? Ou você tem erguido os olhos e olhado para Ele e para os campos? Vamos olhar para os campos, meus irmãos. Vamos olhar, ver o sobrenatural de Deus. Ele quer usar a sua vida, a nossa vida, a vida de cada filho e cada filha. Jesus quer usar para alcançar com o evangelho da salvação. Você é uma missionária, você é um missionário. Você tem uma missão. Tem pessoas que falam para mim, Cláudia, mas eu não sei. É porque ainda não ergueu os olhos. Sabe? Ore, peça para o Senhor. Se você ainda não sabe aonde missionar, a tua missão é no dia a dia, para começar. A gente começa no dia a dia. Né? A nossa missão é na nossa família, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Né? Quantos lugares eu missionei? Quantos lugares eu servi ao Senhor antes de chegar na África? Ó, muitos e muitos anos. Eu até brinquei com o Senhor, eu vou compartilhar com vocês aqui. Que uma vez eu brinquei, é que eu tenho intimidade com Jesus, né? Senão eu não brincava, não. Mas um dia eu brinquei pro Senhor, falei assim, Senhor, eu queria entender uma coisa. Tem hora que eu sou meio abusada, gente. Eu falei assim, mas eu tava brincando. Eu falei, Jesus, é brincadeira. Eu falei pro Senhor, Senhor, eu te sirvo desde que eu te conheço, desde que eu me entreguei pra ti. Mas por que o Senhor foi me chamar para trabalhar na África depois dos 40? Eu falei para Jesus isso. Só depois dos 40 que o Senhor foi me chamar. Ah, Senhor, eu tinha mais gás antes. Meu corpo então, não é mais o mesmo, não. Meu físico não é mais o mesmo, né? Horas e horas no avião, meu pé fica inchado, minha coluna dói. E por aí vai. Né? Aí uma vez eu pensei isso. Aí depois eu até parei de a brincadeira. Falei, não, Senhor, perdoa, não vou falar isso não. Porque o tempo de Deus é perfeito. Ele não erra, ele não atrasa e ele sabe o porquê. Ele sabe o porquê, né? De no momento que ele vai nos chamar. Então assim, eu sempre servi a Jesus. Eu sou uma missionária desde que eu me converti. Né? Desde que eu me converti. Mas cada tempo da nossa vida, Deus tem um lugar específico, Deus tem algo específico para cada filho e filha realizar. Mas para a gente saber e para a gente obedecer, a gente tem que prestar atenção. Erga os olhos e veja. Olhe para a sua volta. Os campos estão brancos, estão prontinhos para a semeadura. As pessoas estão com o coração aberto esperando. E a minha pergunta aqui, né? O Senhor nos pergunta, né? Qual é a sua comida? Qual é a sua comida? É fazer a vontade de Jesus?
Porque a comida dele era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Que a sua comida, que o seu deleite, que o seu prazer, que a sua alegria seja fazer a vontade do Senhor Jesus. Seja cumprir o seu id, cumprir o seu chamado. Gente, não tem lugar melhor para estar do que fazendo a vontade do Senhor. Do que estar no centro da vontade do nosso Mestre, do nosso Salvador amado. Glória a Jesus por isso. Então, erga os olhos, abra os olhos. E se eles estiverem fechados, se você não consegue enxergar, pede para o Senhor abrir. Que nessa semana o Senhor possa falar, eu só estou começando, né? Hoje é a minha participação, eu vou falar durante a semana também em alguns outros momentos. Nós estamos começando, mas comece com essa oração hoje, a primeira palestra da conferência. Comece com essa oração, né? Fale ao Senhor. Tem até aquele cântico que fala assim: abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Muita gente está dentro da igreja, muita gente está envolvido com tanta coisa, mas os olhos não estão postos em Jesus. O primeiro lugar que a gente tem que erguer os olhos e fixar é os nossos olhos em Cristo, no nosso Senhor. Ele é o chefe, Ele é o Senhor da seara, é Ele quem dá as diretrizes, é Ele quem dá a ordem. E quando nós dependemos dEle, gente, é maravilhoso, porque Ele supre, Ele abre as portas. Tem dificuldade? Tem. Tem luta? Tem. Tem sofrimento? Tem! Gente, o pacote é completo. Muita gente acha que servir a Deus é só vitória, vitória, vitória. É bênção, é bênção. É também, mas não é só isso. O pacote é completo, gente. O pacote é completo. Tá? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E lá em Mateus 28, quando Jesus dá, né, o id para nós, a grande comissão, ele dá a ordem de ir e pregar o evangelho e fazer discípulos, ele fala no final: eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele voltou para o céu, prometendo que um dia voltará. Mas enquanto Jesus não volta, ele disse assim: eu estou com você. Eu envio o meu Espírito Santo, você não está sozinho. Vai na força do meu poder, diz Jesus, não na sua força, não na sua capacidade, mas vai na minha força, no meu poder, porque o Senhor é Deus. É Ele quem faz, é Ele quem gera, é Ele quem traz existência, é Ele que nos sustenta. A minha comida é Jesus. Que a nossa comida seja fazer a vontade dEle, amém, queridos? E não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor Jesus. Eu poderia falar aqui tanta coisa, né? A palavra de Deus é tão maravilhosa, é tão inesgotável, né? A palavra do nosso Deus. Mas eu quero deixar então aqui esse recado. Vamos erguer os olhos, né? Este é o tempo. Este é o tempo de pregar a palavra, pregar o evangelho. Este é o tempo, a colheita chegou. A hora é essa, o tempo é este. Jesus está voltando. Não espere mais nem um minuto, né? Faça o seu id, obedeça a ordem do Senhor, o chamado de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe ricamente. Sim, pessoal, todas as preleções ficarão gravadas aqui no grupo. Por isso eu disse no início, convide pessoas para entrarem aqui, porque o grupo é fechado, né? A inscrição é entrar, é gratuito, é online, a inscrição é entrar no grupo, tá? Entre no grupo para participar. Vai ter Deus vai falar muito ainda com cada um de nós, né? Eu vou estar participando também, que eu quero ouvir também os meus irmãos, os missionários. Nós vamos ter aqui missionários da Jordânia, Oriente Médio, do Equador, do Haiti, Moçambique, Lixinga agora, ai gente, é tanto nome. Nós vamos ter missionários de vários lugares do mundo e muitos missionários brasileiros também.
Gente, vai ser um tempo muito precioso. Então, que Deus nos abençoe, né? Leia, vamos terminar lendo juntos o versículo do que nós conversamos aqui nessa manhã? Vamos falar na parte, cadê? No versículo 35. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa, já estão prontos para a colheita. Seja esse semeador e seja esse que vai colher em nome de Jesus. Seja um missionário, porque é isso que Deus nos chamou para ser. Amém? E no versículo 34, quero terminar também com essa fala de Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que essa seja a nossa comida, fazer a vontade de Jesus, realizar a sua obra. Amém, queridos? Que Deus te abençoe grandemente. Semeie, colha. Viva o ID. Viva o ID de Jesus. Amém? Nós temos aqui ainda mais 10 minutinhos. E quem quiser pode escrever aí de onde você é. Quem tiver alguma pergunta pode fazer. Que Deus nos abençoe, né? E não deixe de compartilhar. Compartilhe e convide pessoas para estarem com a gente durante toda a semana nessa conferência. Eu quero convidar você também a entrar, ele vai ficar aqui no grupo, tá? Você entrar no nosso Instagram, no Instagram da missão, tá? Que é @idmissõesid, tá bom? Vou colocar aqui no mural, põe pra mim, por favor, Paulo. idmissõesid. Para você nos seguir, lá tem muita foto, lá mostra o que Deus tem realizado, né? Através da nossa missão. E eu quero te convidar também. Oi, Marlete, um beijo, querida. Saudade de vocês também, pastor Elane. Muita gente querida aqui que eu conheço. Outros também que eu não conheço, né? Irmãos em Cristo, obrigado por estarem aqui. E, gente, deixem aí o seu recadinho, de onde você é, que Deus te abençoe. E eu quero te convidar também a você abençoar as crianças na África, né? Nós temos como eu falei, um projeto, né, com as crianças moçambicanas. Ali nós plantamos escolas, né, em parceria com a missão Mãos para as Nações, do pastor Calênio. Nós plantamos escolas para as crianças. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo encontro, tá? Eu vou falar ainda durante a semana em outros horários. Gente, fica ligado no quadro de horários, tá? Para vocês estarem observando quem vai falar, a hora que vai falar. Se você puder estar ao vivo, maravilha, legal essa interação da gente. Mas se você não puder, você assiste o vídeo depois, tá bom? Agora, é importante você ficar de olho nos horários, tá bem? E vamos orar, né, por essa semana, vamos orar pelos missionários. Vai ter um momento também bem legal, às 22h30, eu vou estar postando, durante toda a semana, cada dia vai ter uma biografia missionária, gente. Isso é tão importante, sabe? A gente olhar também os nossos irmãos que lá atrás, né, viveram tantas situações que a gente hoje nem de perto vive. E eles carregaram a tocha da fé, a tocha, né, do evangelho, e chegou até nós. E hoje nós carregamos essa tocha também. Então eu vou estar postando vídeos com histórias de missionários, né, que viveram antes de nós e pagaram alto preço por fazerem a vontade do Pai, né? Pagaram alto preço por servirem. E hoje nós estamos aqui, temos tantas facilidades, né? E às vezes não aproveitamos. Então Deus nos chama, erga os olhos e olha ao seu redor, porque os campos estão brancos para a ceifa. Amém? Puder ajudar, Daniel, amém. A gente vai estar falando da África, Daniel. A gente tem trabalhos em Moçambique, né? Em Angola a gente não tem, mas nos lugares que nós não temos trabalho, nós oramos por esses lugares, né? A gente intercede, a gente ora. Inclusive, no próximo momento que eu vou estar com vocês online essa semana, eu vou falar sobre o nosso material, o material que nós temos para as crianças, um material devocional missionário, tá? Que acho que vai dar tempo de mostrar agora. Nós temos um kit missionário, tá? Porque nós
nós fazemos missões e nós também ensinamos as crianças, né? E semeamos missões no coração das crianças. Então nós temos um material é um kit devocional missionário. Então a gente já aproveita, né? A criança vai ter o seu momento com Deus diariamente, que nós ensinamos isso. Incentivamos as crianças a diariamente ter um momento com Deus, seu tempo a sós com Deus, de oração e de palavra. E ela usa esse material para auxiliá-la. Então vem um mapa mundi, ó. É um mapa mundi estilizado, tá? Vem 4 marcadores de livro, de Bíblia ou de livro, tá? Com os versículos chaves que nós usamos no Royal Kids. E vem 30 cards de oração. Esses cards você pode adquirir, tá pra você, tá, gente? Esse material não é só pra criança, não. 30 cartões, tá vendo? De vários países, ó. Iraque, Myanmar, Uzbequistão, ó, Iêmen, tá vendo? São 30 cartões de oração. A criança, a família, ora cada dia por um país e não repete. Só vai repetir depois de um mês. E aqui tem motivos de oração pelo país. Esse card é para estar dentro da Bíblia, é para estar na sua mão, para a criança estar orando. Nós ensinamos os nossos filhos, as nossas crianças a serem intercessoras, tá? Com coração missionário. Então vem 30 cards de oração, 30 países perseguidos e 2 disquinhos de oração. Olha que gracinho o disquinho de oração, ó. Tá? Aqui tá sem a bailarina, tá, gente? Você bota uma bailarina aqui no meio e aí vai virando o disquinho, tá? Vai girando. E aí são 2 discos de oração. Um com temas para a criança orar. Pela família, pela igreja perseguida, orar por ela, orar pela nação, por outra nação, missionários, tem todos os motivos de oração aqui no disquinho, tá? E o outro disco é para a criança fazer o devocional. Então vem aqui passo a passo do seu tempo com Deus, tá? Então começa como? A gente orienta a criança a começar com louvor. Então ela vai primeiro louvar e adorar, depois ela vai fazer uma oração confessando os seus pecados, depois ela vai leitura da palavra de Deus, depois ore pelas igrejas e nações e termine agradecendo a Deus. Então é um reloginho de oração para ela fazer o seu tempo com Deus todos os dias, tá? Então vocês vejam, é um material completo para a criança fazer o devocional e para a criança estar envolvida com missões, tá bom? Esse material a gente envia para todo o Brasil, tá? É só você pedir para fazer o pedido. Você pode mandar por mensagem no Instagram, tá? Da Missão ID, ou me mandar um WhatsApp também para Cláudia Guimarães, que sou eu, e aí a gente envia pelo correio para você esse material, tá bom? E vai ser lançado junto para completar esse material, vai ser lançado agora, bem próximo, não posso te dar data ainda, mas até novembro vai ser lançado o devocional da criança intercessora, né? Nós somos uma rede Royal Kids do Brasil, eu sou a diretora no Brasil, e nós temos esse material desenvolvido, eu que desenvolvi esse material de minha autoria. Quem não me conhece ainda, não sabe, eu sou escritora, tenho vários livros para adultos e crianças, e nós desenvolvemos esse material missionário. Eu tô apresentando ele aqui porque ele é missionário. E nessa semana a gente tá falando de missões. Missões pra gente grande, missão pras crianças, missão pra todo mundo, tá? Então, gente, esse vai ser lançado o devocional, que é o livro devocional para criança. São meditações para crianças estudar na Bíblia, tá bom? Vai ser lançado pela editora Betel, logo, logo vai estar também à venda, mas o kit já está à venda, tá? Estão perguntando aqui, né, Carolina? O kit, ele custa R$40 já com o correio incluído, tá? Junto com o correio, a gente manda todo o pacote com todos os materiais. É o Mapa Mundi, 2 discos de oração, 30 cards de oração e 4 marcadores de página, tá? O devocional que vai ser lançado, já tem a capa aí no grupo, você pode ver onde capa amarela, mas ele é separado, tá bom? O devocional é separado, mas você pode adquirir e a criança vai usar junto com todo o material. Amém, gente? Então, que Deus nos abençoe.
Guarde essa palavra no teu coração. Tome ela para você. Viva essa palavra. Vamos erguer os olhos porque os campos estão brancos e que a nossa comida, de verdade, seja fazer a vontade do nosso Salvador, realizando a sua obra. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Valeu, gente. Fiquem ligados, hein? Durante todo o dia até a noite teremos ministrações, tá? Próximo agora vai ser às 14 horas. 14 horas, eu tô igual o Cebolinha. Às 14 horas com a Caroline Vargas, tá? Ela é nossa próxima preletora. Às 14 horas estará aqui online na nossa conferência. Um beijo pra vocês. Agora eu vou ver os nomezinhos aqui. Maristela, Edilane, Gustavo, Bianca. Gente, um grande abraço. Tá só começando, gente. Pode deixar, eu vou colocar o WhatsApp aí no grupo. Fiquem tranquilos, tá? Hoje é a primeira preleção, a gente tem 7 dias pela frente, tem muita coisa ainda boa pra acontecer em nome de Jesus. Eu vou colocar o endereço do meu WhatsApp. Quem quiser, pode fazer o pedido do material devocional missionário Royal Kids pelo WhatsApp comigo, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Deus nos abençoe, gente. Um abraço. Até às 14 horas. 2 horas tem mais.